Olá, salve luz, salve luz, salve luz, salve luz. Gostoso estar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Muito bom estar aqui para a gente falar de vidas passadas, saudades de todos também, muito gostoso estar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos falar do que? De vidas passadas, né? E por que a gente fala de vidas passadas? Porque nós somos, na realidade, a somatória de todas as experiências que a gente já teve, né? Olá, Marcos. Olá, ó, até de Portugal, a Isaura, olá. Olá a todos, queridos. Olá. Então, muito gostoso estar aqui, né, para falar com vocês. Eu tive muitas experiências de vidas anteriores, né? Então foi isso que fez com que eu largasse a engenharia e seguisse esse caminho, porque tinha a ver com a minha verdade. Eu buscava, sentia saudades de alguma nostalgia. Eu olhava as estrelas, eu sentia muita saudade. Era um vazio imenso dentro de mim e eu não sabia do que era. E fiz regressões de vidas passadas e então eu me descobri. Eu descobri a minha verdade, é isso que eu quero, é isso que eu quero ser, eu vou me assumir dentro dessa área. E isso foi em 1991, né? Imagina, 30 anos atrás, ainda existia muito preconceito, né? Muitos tabus com tudo, com tarô, com todas as terapias holísticas. Hoje em dia a gente fala terapias holísticas, todo mundo sabe o que é, mas naquela época ninguém sabia. Abri uma livraria esotérica, tinha duendes, tinham fadas, apedrejaram a minha vitrine, quebraram o meu letreiro que eu tinha, né? Porque achavam que eram coisas do mal. Hoje em dia estou aqui dando uma live, falando de vidas passadas, como um bate-papo gostoso, e a maioria que está assistindo aqui, né? Ou é tarólogo, ou vê baralho cigano, ou é espiritualista, né? Ou tudo isso junto, mais terapeuta de TVP. Então é muito gostoso saber que nós conseguimos abrir a consciência desta forma, né? E eu tenho uma convidada muito especial hoje, ela é terapeuta de vidas passadas, né? E quero ver se ela está por aí, tá bom? Vamos ver, é Lucy. Vamos ver. Lucy Tarô 2020 aqui. Neia para entrar aqui, né? A Lucinéia, oi, querida. Oi, meu Tudo anjo. bem? Tudo bom? Que bom que você está aí, né? Para a gente bater o nosso papo sobre TVP. Eu tenho certeza Verdade. que todos que estão nos assistindo vão aprender muito com a nossa conversa hoje, porque tudo é um aprendizado nesse caminho, né, querida? É verdade, Gláucia. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. Com a mestra, então, nem se fala, né? Querida, você mora onde? Vamos. Eu sou de Você é Mogi da das onde? Cruzes. Mogi das Cruzes, São Paulo. Aham. É. E como que você se E interessou por esse caminho? Assim? Como é que foi o teu começo? esse caminho, eu acho que ele sempre esteve na minha vida, que eu sempre gostei muito desse lado esotérico, né? Eu sempre acreditei que tinha alguma coisa a mais do que simplesmente nasceu, cresceu, morreu, acabou, e, né? Eu sempre tinha Aham. muitas dúvidas, né? Eu tinha sonhos recorrentes. Olha que Ah, coisa nossa. linda, Gláucia.
Desde Aham. pequena, eu sonhava que eu chegava na janela de casa e eu pulava e começava a voar, a voar, a voar. E eu sempre tive o sonho de voar, voar, eu queria voar. E eu não entendia como que eu vou voar, né? Não tem como, eu sou um ser humano, né? E aí, Uhum. depois que eu cresci, me manifestou aquele sonho imenso de voar realmente. E eu estudei e me formei e sou uma comissária de bordo também. Ah, você Então, é o tema, comissária de bordo. sim, Olha só que interessante. o tema de hoje está perfeito para mim, viajantes do tempo, né? É, E verdade. já tem mais de 20 anos que eu trabalho como comissária de bordo, amo de paixão, amo de Uhum, paixão. uhum, E dentro do avião, com as pessoas, como eu faço muito voo internacional, a gente fica uhum. mais de 12 horas com o passageiro, né? E Sim. sempre tem pessoas que quer conversar, que quer desabafar e conta suas histórias, conta suas experiências e é simplesmente fantástico, porque você aprende muito, né? Uhum. E aí você começa a realmente sair da caixa e ver que tem muito mais por trás das coisas, né? Que não é só aquilo, né? Então aquilo me fez, me atraiu mais ainda, né? Mas desde os meus 13 anos de idade, eu lembro que eu fui numa banca de jornal e comprei uma revistinha que vinha com um tarozinho pequenininho. E Essa ali eu já me revistinha foi apaixonei. sucesso. Olha o que tem de gente falando dessa revistinha. Eu até dei uma olhadinha aqui para ver se eu achava as cartinhas. Umas cartinhas desse tamaninho. Eu tenho Aham, guardado até hoje. aham, E eu tinha 13 anos. Era uma revistinha que tinha até aquele salgadinho na capa, eu lembro bem. E aí eu aham. comecei a olhar aquelas cartinhas. Aí tinha os significados bem pequenininhos de cada carta, né? E aquilo foi Uhum. minha paixão, nossa. E era aquela coisa de mistério, né? Deixava escondido. Meu pai e minha mãe não podiam saber, né? Imagina, vai achar que eu tô lidando com o capeta, com o demônio, né? Todo mundo Sim, pensa sim. assim, né? Muita gente Aham. tem essa coisa. Ah, mas isso daí, ó, é assunto pra gente fazer nos Tarólogas Poderosas, que eu quero participar também, hein? Vamos E sim. aí, desde os 13 anos, eu já comecei a tirar meus tarozinhos. Mas eu sempre fui muito intuitiva, então às vezes eu falava as coisas aconteciam. E aí, com esse Uhum. tarozinho, eu chamava aquelas amiguinhas mais próximas, tirava, e Ai, aí que delícia. foi indo. Também Ai, tive uma essa delícia. fase. Tem muitas histórias das minhas amigas que Se eu nem reunir no lembrava. quarto, né? Fechar a porta do quarto. Ai, agora eu vou fazer tal coisa. Aham. Muito Ai, gostoso. meu Deus, aí saía aquela cartinha que parece mais negativa. Ai, e agora? Ai, vai morrer? Ai, não sei o quê. Tem muitas histórias que eu nem lembrava. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela estava me recordando de muita coisa. E até a minha sobrinha mesmo, ela falava, ai tia, eu via você entrando pro quarto escondida com as suas amiguinhas, tirando aquelas cartinhas, eu queria tanto saber o que estava naquelas cartinhas. E assim, fantástico, né? E aí, depois disso, eu cresci, tive que abandonar um pouco, trabalhar duro, aquela coisa toda, né, para estudar. Aham. E aí, entrei na aviação. Já tem mais de 20 anos. E aí, nesse período, eu acabei me afastando das minhas Qual cartinhas, a ficou aquela companhia coisa aérea mais que... escondida. Eu Qual a trabalho na companhia aérea? Latam, Latam. na Latam. Uhum. Uhum. Quando eu entrei, ainda era TAM, comandante Rolim, naquela época lá. Aham. E aí, quando eu entrei na aviação, eu passei a morar em São Paulo com umas amigas divertidíssimas. E aí, Uhum. para passar o tempo, a gente tirava o tarô, né? Então, aí eu já adquiri um tarô de verdade, aquele bonitão e tal. E aí a gente tirava. Aí passou-se um tempo, houve um afastamento assim da minha parte até. E aí depois eu comecei a estudar profissionalmente, Uhum. porque só aquele conhecimento que eu tinha era muito pouco. Eu comecei a ver que tinha muito mais. E eu fui me Sim. apaixonando de uma maneira por esse lado holístico, fui fazendo cursos e mais cursos. Eu fiz vários cursos de tarô, baralho cigano, sou apaixonadíssima. Tem o seu curso, inclusive, sensacional. E com Uhum. cada um você aprende uma coisinha nova. E quando você Uhum. começou com aquele workshop de vidas passadas, aí foi um chamado. Eu falei, para tudo que agora é comigo. Agora eu já sei o que eu quero. E eu já atendia, né, profissionalmente o tarô, já fazia atendimento já.
fiz uns 7 cursos de tarô diferentes, com pessoas diferentes, um voltado para cabala, o outro para Uhum. numerologia, enfim, né? Cada um tem Uhum. uma coisinha a mais para te ensinar, Tônica. né? É É, sempre bom, né? A gente sim. fazer quanto mais curso, melhor. Você também tem uns métodos maravilhosos, então a gente sempre agrega, né? O tarô é Uhum. conhecimento, é estudo para uma vida inteira, né? Eu não Com quero parar, certeza. inclusive, de estudar, porque é muito bom. Assim como vidas passadas, né? A gente está sempre aprendendo algo mais. E Uhum. esse é o mundo que vai te seduzindo cada vez mais. E Uhum. aí, na aviação, aí teve essa pandemia, já tinha feito o seu workshop de vidas passadas, falei, pronto, agora é a hora do curso. Demorou. Me dediquei totalmente ao curso maravilhoso de TVP que nós fizemos. Foi fantástico, veio num momento assim maravilhoso. Depois que meu pai faleceu, a fazer 4 anos, eu realmente mergulhei muito mais nesse lado holístico, que foi Uhum. onde eu encontrei mais conforto, né? Eu fui criada na Sim. religião católica, amo Uhum. minha Nossa Senhora Aparecida, assim, adoro, mas tem algumas coisas que eu não acho muito de acordo com a religião católica, assim, né? Algumas coisas que ainda acho que devem mudar ainda com o passar do tempo, eu acredito, né? Então, não abro mão da minha Nossa Senhora Aparecida, dos meus anjos e santos, eu amo de paixão. Mas eu comecei a ver esse lado espiritualista, que nada Uhum. mais é que o quê? Nós não somos só isso daqui. O nosso espírito, ele é eterno, né? Eu tive sonhos com meu pai, Glaucia, assim, que não eram sonhos, eram encontros mesmo. E ele me falava como ele estava, aonde ele estava, sabe? Isso Uhum. mexeu muito comigo. E aí, quando eu comecei o curso de TBP, eu tinha mais do que certeza já, né? Eu já tinha certeza dentro de mim que nós não éramos só isso daqui, morreu, acabou. O espírito, ele é eterno. Só esse corpo aqui que chega num ponto que ele não aguenta mais. Mas o amor mesmo que Jesus Cristo, Deus prega pra gente, né? Aquele amor verdadeiro, ele é eterno. Então, muitas vidas a gente conseguiu se encontrar. E aí eu fiz uma regressão aonde eu encontrei meu pai numa outra vida, né? Ai, Então que nós já legal. vínhamos de outras vidas, nós já temos uma conexão de outras vidas, né? Então a Uhum. TVP veio num momento assim fantástico, assim de conforto para o meu coração, que traz um entendimento muito grande, né? Então ela veio para acalentar minha alma, assim, sabe? Porque a TVP, ela é isso, ela é cura, né? Ela é cura. Eu acredito que é cura e libertação, porque o conhecimento, a partir do momento que você vê e consegue enxergar as coisas, aquilo te liberta de uma maneira assim fantástica. Tive até um caso muito interessante de regressão comigo, né? E eu me A vi sua ali experiência. homem, a Ah. minha experiência comigo. Eu me vi ali homem, né? Eu olhava para os meus pés, via aquele pezão de homem mesmo, com aquelas sandálias de couro, né? Aquele pezão, assim, aqueles dedão cabeludo, até assim, bem homem mesmo, né? E eu vestia, e eu vestia uma túnica branca, daquele tecido rústico, sabe? Um pano Uhum. muito rústico, uma túnica, assim. E eu me via caminhando numa areia muito branquinha, muito fininha. E eu andando ali, eu não via ninguém. Falei, tô num deserto, né? Eu andando naquele deserto, e andava, e andava, e andava. Até que eu vi um monte muito grande, e é como se eu ouvisse alguém me chamando para subir aquele monte. E eu Uhum. subi até aquele monte, e não tinha ninguém ali. E ao mesmo tempo que eu não via ninguém, eu sentia uma presença muito grande, né? Eu me sentia até aquele Moisés lá dos 10 Mandamentos, né? Falei, Aham. nossa, deve ser alguma coisa assim. Olha que absurdo, né? Mas não. Aí eu senti aquele chamado e eu fui até essa montanha, subi, que não foi fácil, né? Uma grande caminhada, após Uhum. toda aquela caminhada no deserto. E eu cheguei lá porque eu ouvia que alguém estava me chamando. E eu olhava e eu não vi ninguém. E aí, seguindo dali, eu continuei a minha caminhada até chegar numa cidade. E nessa Aham. cidade, o chão todo de pedra, era uma cidade assim úmida, sabe?
aquele chão de pedra, as paredes eram todas de pedra também, e eu via que tinha muita movimentação de pessoas, muita gente nesse lugar. E aí eu passei por um lugar e eu vi o meu reflexo. E eu era um homem, assim, até que bonitão, sabe? Barbudão, assim, Sei. cabelo cacheado, bem pretinho, sabe? De Uhum. uns 38 anos no máximo. E aquela multidão de pessoas andando para lá e para cá, parecia que estava vendendo coisas, parecia uma cidade mesmo, bem movimentada. E aí, de repente, nada acontecia, aí eu fui enviada até aquele momento, o momento da morte, que não tem jeito, você tem que ir até esse momento da morte para você compreender muitas coisas da sua vida, né? Algumas terapias, elas te limitam, né? Não, vai só até certa parte, aí reformula tudo na sua cabeça. Não, a TVP não. A TVP, ela tenta ir além. Vamos até a sua morte? Vamos. Só que agora nós vamos voltar um pouco mais. Mas por que que morreu? Né? Uhum. Mas É. aí, chegando nesse momento, aquela multidão de gente, eu fui até o momento da minha morte, eu senti já que eu já estava do lado de fora, olhando tudo por cima, né? Eu conseguia assistir como se fosse um filme. E de repente, no meio daquela multidão de pessoas, veio um homem com uma bandeja e a minha cabeça nessa bandeja. Nossa. É, a minha cabeça na bandeja. E eu falei, caramba, né? Assim, eu não senti fisicamente assim nada, Uhum. porque eu tinha consciência, né? Todo momento da regressão, nós Uhum. ficamos conscientes, né? A gente mergulha nesse mundo, mas a gente é o exercício de memória, né? A gente continua Isso. consciente ali. Então, eu não senti dor, eu não senti nada, mas eu tive aquele baquezinho assim. E aí foi feita aquela elaboração fantástica que eu, né, compartilhei até com todos lá do grupo. E naquele momento eu falei, ué, o que que significa isso? Eu andando no deserto, subo nessa montanha, alguém me chamou, eu não ouvi, eu não via ninguém, o que que é isso? De repente minha cabeça numa bandeja, aí pronto, o que que é? Eu consegui elaborar, com sua ajuda, é claro, que o que que eu tinha medo de mergulhar de cabeça? O que estava me impedindo de mergulhar de cabeça naquilo que eu queria? Lá na montanha, aquela voz que eu ouvia me chamar, mas eu não conseguia ver, nada mais é que um chamado mesmo, um chamado espiritual. Por que que você está se segurando? Por que que você não mergulha de cabeça nisso que você quer? Nisso que você gosta tanto? Nisso que você consegue ajudar tantas pessoas, né? Então, Sim. na hora, eu já fiz aquela elaboração. Minha cabeça na bandeja, eu naquela montanha, eu ouvia que alguém estava me chamando, mas eu não via ninguém. Quer dizer, é esse chamado. Por que que eu estou resistindo para Uhum. entrar de cabeça nesse chamado? Né? Legal. Porque até há pouco tempo, muitas pessoas não sabiam que eu jogo tarô, que eu fiz a TVP. Muitas pessoas não sabiam. Eu era muito discreta com isso. Mas Uhum. acredito que inconsciente, até por conta de crenças limitantes, né? De você Uhum. ficar, o que que vão pensar, o que que vão falar, vão achar que eu estou mexendo com coisa do diabo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É, hoje em Então, dia não eu tem já. mais. O pessoal já pensa diferente um pouco, né? E E aí aí foi feita você. essa elaboração aí. Legal. Muito boa Foi uma. elaboração. Foi. Aí agora eu ainda tenho, sinto que eu posso ter ainda alguma resistência, mas eu já sei, não, agora eu vou mergulhar de cabeça. É isso que eu quero. Estou muito feliz, tá? Uhum. Tenho feito regressões apenas online e elas Uhum. estão me trazendo muito resultado, estão ajudando muitas pessoas. Isso para mim é o que me realiza, Não, tanto é. no tarô quanto na TVP. Né? É você ser luz, é você conseguir levar a luz para as pessoas, ajudar as pessoas, né? Inclusive, eu tenho uma história para contar, De uma uma história consulente? bonita, hein? Ah, que De uma legal. consulente, e é uma história muito bonita, assim, de amor eterno, sabe? Aquela coisa de amor mesmo para toda a vida. Sei. Essa cliente, ela me procurou porque ela estava tendo muitos sonhos recorrentes. Uhum. E Que esses é um sonhos estavam dos incomodando. sintomas, né? Só para falar para o pessoal, sonho Exatamente. recorrente é um sintoma que tem alguma coisa na vida passada ali que precisa ser trabalhado.
né? Exatamente. Na hora eu falei, ah, com certeza, vamos trabalhar nisso daí. Aí Uhum. já comecei a fazer com ela a anamnese, né? Nós marcamos a anamnese. A anamnese é o que que é? É a gente fazer uma ficha, a gente conversar com o cliente, conversar com o consulente, né? Então a gente pega dados como nome, data de nascimento, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, como foi a infância, como é o relacionamento com o pai, como é o relacionamento com a mãe, adolescência. A gente tenta buscar todas as informações. Fobia, você tem algum tipo de fobia? Você tem algum sentimento de melancolia? E ela me falou, olha só, hein? Ela me falou que quando ela ouvia gaita de fole, ela chorava. Ela falou, eu me dá Interessante. uma coisa assim que eu choro, um aperto no coração, uma saudade, uma coisa assim. E gaita de fole, tudo a ver com a Escócia, né? E aí foi fazendo a ficha dela, e ela tem um apego grande com a mãe, com o pai nem tanto. Claro que ama o pai, mas com a Uhum. mãe tem aquele apegozinho maior. Enfim, Certo. fizemos toda aquela ficha, e aí veio a pergunta principal, que para mim, assim, eu achei, assim, fantástico. Porque aí eu falei para ela, falei, há quanto tempo você está tendo esse sonho recorrente? Por quê? Porque ela é casada, né? E estava tendo Uhum. sonhos com o ex-namorado. E isso Ah, estava incomodando ela, porque ela é uhum. feliz com o marido. Né? Ela falou, ah, não quero ficar com esse sonho. Por que eu estou com esse sonho? Tá estranho, né? Uhum. Aí eu peguei e falei para ela, falei, nós temos que buscar o gatilho. Com certeza você teve um gatilho para começar a ter esses sonhos. Ah, não, acho que não. Teve. Falei, há quanto tempo você está tendo esses sonhos? Ah, é mais ou menos um mês e pouquinho. Aí eu fiz um cálculo mais ou menos, falei, ah, então tá, vamos voltar aqui. No dia tal, mais ou menos, o que que aconteceu? Como é que foi seu dia? Você consegue lembrar mais ou menos? Ah, deixa eu ver minha agenda, ela falou. Olhou a agenda e falou, ah, não, não lembro de nada. Não, foi tranquilo. Não, não teve nada, não. Falei, alguma coisa teve. Você deve ter recebido algum telefonema, deve ter acontecido alguma coisa, você levou algum susto, alguém falou alguma coisa para você, de repente você assistiu um filme e que te despertou, porque não é do nada que tem esse gatilho Sim. com a vida passada, né? É. Aí Uhum. ela pegou e falou, ah, não, não lembro de nada. Eu falei, ah, tudo bem. Aí continuamos fazer a ficha lá de anamnese. A gente faz também aquela análise para ver se a pessoa é visual, se ela é auditiva, né? Se ela é sinestésica, né? Eu gosto de buscar tudo isso na ficha, que é muito importante, né? Para quando a gente for fazer a Uhum. regressão. E aí fizemos a ficha nesse dia, passou. Quando foi no dia seguinte, ela me mandou um recado. Ela falou para mim assim: olha, eu acabei de lembrar. Há um mês atrás, aquele dia que você perguntou, eu lembro que teve uma chuva muito forte na minha cidade. Uma chuva tão forte que ela derrubou casas, matou pessoas, acabou a luz de Nossa. todo mundo. Eu falei, pois Aham. então foi esse o gatilho. Falei, eu tenho certeza que foi esse o gatilho, né? Porque veio na intuição que o gatilho tinha sido esse e que ela se preocupou com o ex-namoradinho de alguma maneira inconsciente, porque ela falou Uhum. que nem tinha passado pela cabeça dela. Então é tudo inconsciente mesmo. Eu falei, você se preocupou com ele inconsciente. Você teve medo de acontecer alguma coisa ruim com ele. E a partir daí você começou a ter esses sonhos. Uhum. Ela falou, nossa, faz todo sentido. E fomos para a regressão. Olha que Certo. regressão fantástica, Gláucia. Olha, É. 5 vidas. Nós voltamos em 5 vidas em uma regressão. Você Ela acredita? conseguiu acessar 5 vidas em uma Cinco regressão. vidas em uma Sensacional. regressão. Todas É. relacionadas com o mesmo tema. Todas relacionadas ao mesmo tempo. É impressionante essa história. Na primeira regressão, nós voltamos, ela lembrava bem que ela era uma mulher, o ano era 1730, mais ou menos, e ela morava num campo, né? Ela descreve a casinha dela no campo, né? Muito antiga, e ela tinha um Uhum. amor, ela amava o rapaz. E aí Uhum. ela descrevia ele para mim, moreno, alto, magro, cabelinho pretinho, tal, sempre me descrevia ele.
E ela apaixonada por ele. O pai contra. O pai não queria de Certo. jeito nenhum. Porque ele é Certo. pobre e não sei o que e não sei o que lá. Não deixava. Aí o pai resolveu dar um sumiço no rapaz. Ele trabalhava com coisas de cavalo, estábulo, e o pai conseguiu enviar ele para longe, né? Entendi. E Para obrigou afastar da ela família. a casar. Obrigou ela a casar com um amigo dele, um fazendeiro rico. Uhum. E naquela época, né, as mulheres assim eram bem submissas e ela aceitou e ela se casou com esse homem mais velho, mas nunca esqueceu o amor da vida dela, não teve mais notícias dele. Ele desapareceu mesmo, não teve mais notícias dele. Aí, o que que eu fiz? Ela casou com esse homem mais velho faleceu, ele era bem mais velho que ela. Ela teve Uhum. 2 filhas com ele, assim, teve uma vida infeliz que não era o amor da vida dela, né? E Uhum. aí, com 50 anos de idade, ela sente uma dor no peito muito forte e acaba falecendo. E Uhum. aí, eu pergunto sempre para o que que eles estão vendo. E eles Sim. sempre veem a luz. Uhum. E aí ela falou que viu uma luz e essa luz, a mãe dela estava junto. E eu falei, acompanha sua mãe. Falei para ela Uhum. acompanhar a mãe dela. E aí nós fomos para o Intervidas, né? Que é aquele Sim. lugar após a morte, aonde a gente, lá é o lugar da gente perdoar, se perdoar, né? E aí eu aproveitei e falei para ela, falei, você consegue encontrar seu pai aí? E ela falou, consigo. Eu falei, então vai até o seu pai, dê um abraço nele, diga para ele que você perdoa ele pelo que ele fez com você. Ah, E que se legal. perdoe também que você não tem culpa. E ali nós já fizemos isso. Aí nisso ela pega e fala para mim. Ela fala para mim que tá vendo uma ponte lá longe e que nessa ponte estava o grande amor da vida dela. Ela pega e fala o nome dele até. Aham. Era o Elwie. Ela falou, estou vendo ele. Eu falei, então vá até ele. E aí os Uhum. dois seguem junto nesse lugar muito bonito, diz que tinha Uhum. muito verde mesmo, e os dois seguem juntos de mão dadas. Olha que história. Aí nisso a gente avança um pouco mais, ela já está numa segunda vida. O nome dela é Certo. Maria. Maria, ela Aham. tem 18 anos, ela está na região da Espanha e Uhum. ela encontra esse amor da Amor. vida dela também. O outro nome, Uhum. né? O nome dele era Raul, mas ele era alto, magro, cabelinho pretinho. O físico era o mesmo, assim, né? Uhum. O físico era o mesmo. E ela encontra ele nessa outra vida. Ela tinha saído para fazer compras para os pais, encontra ele e os dois nessa vida eles se casam. Eles ficam juntos, né? O pai não gosta muito. Olha, o pai é carne de pescoço. O pai não gosta É o muito, mesmo pai? mas eles se casam assim mesmo, são felizes e têm uma Ah, filhinha. Aí eu falei, joia. não, mas aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Quando foi no momento da morte, ela estava numa cama, ela falou que conseguia ver o corpo dela assim por cima, ela via que ela estava na cama, e a filha Uhum. dela, ela teve uma filha com ele. Estava assim do lado, chorando muito, e ela tossia e via o sangue do lenço, né? Então, Uhum. provavelmente foi aquelas enfermidades que teve no passado de tuberculose, né? Sim. E ali ela já atravessa para outra vida, né? Outra vida. Aí Terceira. na terceira vida dela, ela é mulher novamente, tem 18 anos e ela vê um campo muito lindo e muitos cavalos. E no meio desses Uhum. cavalos ela vê o cavaleiro dela, né? Hum. Novamente ali o cavaleiro dela, lindo, maravilhoso, ela ali super apaixonada, né? Uhum. Super apaixonada. E aí o pai dele dá um jeito, o pai dela dá um jeito dele ir para a guerra, dele ser De um dos novo, o cavaleiros da mesmo guerra. enredo, né? Afasta De o novo, rapaz. Tá. o pai não queria de jeito nenhum, fez de um tudo para ela ir embora, para esse rapaz ir embora. E aí eu sei que ele fala com algumas pessoas influentes, que ele tem que, como ele é um cavaleiro, ele sabe andar bem de cavalo, ele tem que lutar na batalha lá do castelo e tal, e o rapaz vai para essa guerra. E passa-se alguns anos, ela ali ainda à espera dele e nada. Aí o pai
resolve obrigá-la a ir para um convento. Minto. O pai resolve obrigá-la a casar novamente com um homem mais velho, um fazendeiro rico. E ela, nessa vida, ela se recusa. Ela fala, não, não vou. Ela se recusa. Ela fala, não, não vou. Ele vai voltar, eu não vou, eu não vou. Aí o pai manda ela para um convento. E aí é muito triste esse pedacinho dela, sabe? Porque ela vai para o convento, e nesse convento era um convento assim muito rígido. Ela não tinha ninguém que conversasse com ela. As irmãs eram extremamente grosseiras e mal falavam com ela. Ela vivia uma vida muito infeliz naquele convento, né? Ela era muito triste ali, à espera do amor que não voltou, né? E aos 35 anos, ela se suicida nesse convento. Ela se joga do alto e ela se suicida. E aí, nesse momento, Gláucia, foi uma experiência muito interessante para mim, que não tinha acontecido ainda, que era um caso de suicídio, né? E eu falei para ela, falei, você consegue ver a luz? E ela falava, não, tá tudo escuro. Tá úmido, tá frio, ela falava. Aí, na hora, eu falei, poxa, porque ela se suicidou, né? Sim. Então, eu acredito que ela vai ficar nesse lugar um tempinho. A gente avançou no tempo um pouquinho e ela continuava nesse escuro, nesse lugar frio, nesse lugar úmido. E eu falei, caramba, a gente avançou mais um pouquinho e ela continuava lá. Ela falou, ai, tá frio, tá muito escuro, eu não consigo ver nada. Aí eu peguei e falei para ela, falei, então agora eu quero que você vá até o momento onde você vai ver uma luz, onde essa luz aparece. Sim. E aí ela pegou e viu. Ela disse que viu uma luz branca, como se fosse uma mão. Aí eu falei, tem alguém junto com essa luz, com essa mão? Tipo, para puxar ela, sabe? E ela falou, eu tô vendo a minha mãe. E eu falei, nossa, que linda. Eu falei, então acompanha a sua mãe. Acompanha a sua mãe. E ela acompanha a mãe até o Intervidas. Aí ela chega nesse lugar bem tranquilo, bonito. Ela falou que via muitas pessoas de branco, né? Ela descreve. E aí, novamente, eu peguei e falei para ela. Falei, você consegue visualizar o seu pai aí? Né? Ela falou, consigo. Eu falei, novamente, eu falei, vá até ele, abrace seu pai, diga para ele que você perdoa ele, peça perdão para ele e perdoe ele também. Eu achava que era importante ela fazer isso, embora a queixa principal dela não era o pai, né? Sim. Aí eu peguei e falei, agora eu quero que você avance no tempo, mais um pouco. Aí já estava na 4ª vida. Aí era o ano de 1800, ela estava na Escócia e ela me descrevia como se fosse um castelo, uma cozinha de um castelo. E aí, nessa cozinha desse castelo, ela falou que trabalhava ela e mais várias outras pessoas. Inclusive, o amor da vida dela trabalhava nessa cozinha. Lá, ela conheceu esse rapaz, que era o mesmo, moreno, alto, magro, lindo, maravilhoso. E eles namoravam escondido, porque o pai também era contra. Na 4ª vida também o pai era contra. Paizinho E aí eles namoravam escondido. E o pai não queria que eles casassem. Então o rapaz teve a ideia de falar para ela, vamos embora comigo. Eu quero ir para outro país. Eles estavam na Escócia, ele queria ir para um outro país. E o pai era muito agressivo, né? Nessa 4ª vida, desde pequenininha, o pai batia nela, no irmão. E a mãe, coitada, completamente submissa, disse que só chorava, não podia fazer nada. E quando esse rapaz chamou ela para ir embora para outro país, ela pegou e falou, não posso deixar minha mãe com esse pai agressivo, né? Não posso deixar minha mãe. E ele falou, vamos embora comigo, eu te amo, e não sei o quê. E ela se recusou aí. Mas tinha uma coleguinha dela lá, que trabalhava lá na cozinha também, que era apaixonadinha por ele, e ela acabou indo com ele. Embora com ele, e ela acabou ficando. Ela acabou ficando, conheceu um outro rapaz, ela se casou com esse outro rapaz, teve uma filha com esse rapaz. Ah, não, minto, não teve filho com esse rapaz. Nessa 4ª vida ela não teve filha. E ela vivia uma vida assim infeliz, porque o rapaz gostava muito dela, mas ela não sentia nada por ele, né? Entendi. E aí, o que acontece? Eu pedi para ela avançar no tempo mais um pouquinho, e aí ela avança até o momento da morte novamente, aonde ela sente uma dor de cabeça insuportável.
E ela tá na sala da casa dela, tem um cachorro olhando para ela sente essa dor de cabeça terrível e é como se explodisse alguma coisa dentro da cabeça dela. E ela morre ali, né? Nisso, o rapaz que ela casou vem do quarto correndo, tentando ressuscitá-la, e ela já de fora ela vê toda essa cena. Ela me descreve toda essa cena. Ele correndo desesperado, gritando, tentando fazer ela voltar, chamando por ela, e ela se sentindo leve, sem dor, sem nada. Sim. A descrição dos detalhes dessas sensações, dessas coisas são fantásticas. Né? São mesmo. E aí, o que que acontece? Ela vê essa luz, ela fala que vê essa luz e vê o irmão. O irmão veio buscar ela dessa vez. E ela acompanha esse irmão. E, novamente, eu faço todo aquele processo dela chegar no Intervidas e encontrar o pai, perdoar o pai, né? E se auto-perdoar. Porque nessa quarta vida, ela não quis. Foi ela que se recusou a acompanhar o rapaz, a acompanhar o amor da vida dela, né? Foi uma opção dela. Então eu falei, eu quero que você se perdoe, que isso já aconteceu, né? Foi numa outra vida, então você precisa se perdoar. Perdoa seu pai e se perdoe. E aí, nesse Intervidas também, ela conseguiu encontrar o rapaz lá também. E lá, eu falei para ela, agora eu quero que você peça perdão a ele. Diga para ele que você se arrependeu muito de não ter acompanhado ele, que você sente o amor, né? E peça perdão para ele também, porque ele precisa também desse perdão, né? Porque, afinal de contas, ela também era o amor da vida dele, né? E aí, então, vamos para a quinta vida, porque aí os dois na quarta vida, lá no Intervidas, eles saem caminhando junto e vão rumo a uma outra luz, uma luz branca muito forte. Ela chega a descrever essa luz. E aí, quando chegou na quinta vida, ela nasceu uma mulher, ela já mocinha formada, ela fala que vê um grande navio, um navio, assim, muito grande, muito lindo. E eu pergunto o que ela está fazendo ali, e ela está entrando no navio, junto com o amor da vida dela. E eu falei aonde que eles estavam na Escócia, lembrei da gaita de fole, e eu perguntei o que eles estavam fazendo, eles estavam fugindo junto, indo embora, para eles se casarem. Eles estavam indo para Paris, para se casar. E eles estavam muito felizes no navio, não havia ninguém da família, porque eles estavam fugindo, né? O pai, lógico, é aquela mesma história, o pai era contra, não queria de jeito nenhum, mas aí nessa quinta vida ela fala, não, agora já deu, né? Aí ela vai. E aí ela entra nesse navio com ele, ela descreve as roupas, vestido longo, tinha muitas pessoas nesse navio, eram aquelas viagens que duravam acho que meses, né? E aí ela descreve essa viagem, ela descreve um momento que ela desceu do navio lá na França, logo ele já procurou um cartório, né? Só para legalizar o casamento. Aí eu perguntei como é que foi o casamento, ela falou que foi uma cerimônia simples, que era mais para legalizar mesmo os papéis, né? E aí eles se casaram, foram para a casinha lá deles, aí eu avancei um pouquinho no tempo, ela já estava grávida, tricotando uma roupinha para o bebê. Olha que história linda. E aí a filha nasceu, uma filha linda, chamava Anete ainda, lembro bem, e eles tinham uma vida super feliz. E ela ouvia a gaita de fole, ela chorava e lembrava dos familiares lá na Escócia. Pai, a mãe, todo mundo que ficou, né? Mas ela falou que não se arrepende. Ela falou, não me arrependo, eu tô feliz. Ela estava feliz onde ela estava, com esse amor da vida dela. E aí, a gente avança no tempo mais um pouquinho e ela sai numa carruagem com o grande amor da vida dela, provavelmente para fazer uma viagem ou para ir em alguma festa. E aí, de repente, no caminho, o cavalo se assusta. O cavalo se assusta e eles caem da carruagem, ela cai, bate muito forte a cabeça. E o marido, o grande amor da vida dela, também morre nesse acidente. E aí, quando ela me falou, bateu forte a cabeça, da outra vida, ela tinha tido tipo de um aneurisma, né? Aí me veio aquela coisa da dor de cabeça dela. Por isso que quando a gente chegou no Intervidas, eu perguntei para ela se ela via uma fonte, para ela caminhar até essa fonte e fazer a limpeza, né? Tirar essa dor de cabeça,
Sim. limpar essa dor de cabeça, fiz ela fazer todo esse processo. E aí os dois amores, né, sofrem esse acidente, os dois morrem nesse acidente. E agora eu vou te perguntar, adivinha quem veio junto com a luz para resgatar os dois? O pai. O pai. O pai. O Uhum. pai veio resgatar os dois, aí os três se abraçam, aí eu pedi para que ela perdoasse o pai pedisse perdão para o rapaz pedisse perdão para o pai, e fizesse toda aquela coisa de auto-perdão. E que ela Uhum. caminhasse até a fonte, porque para limpar essa dor de cabeça, né? Porque ali é o Uhum. nosso processo de cura, não ter vidas onde a gente faz essa cura, essa limpeza. E aí eles se abraçam, todos se perdoam, e aí eu disse para ela, nesse momento, todos estão curados e perdoados. Curados e perdoados. E aí, depois disso, ela me fala que não teve mais dor de cabeça, os sonhos desapareceram, ela não teve Ai, mais sonho com ele. E, por incrível que pareça, porque ela foi me contar depois, né? Ela tinha namorado esse rapaz nessa vida. O pai, eu acho que também foi contra, mas não foi por uhum. causa disso que os dois se afastaram nessa vida. E ela Uhum. falou, não entendo, porque eu tô feliz com meu marido. E aí foi onde eu Sim. expliquei para ela. Às vezes, o amor verdadeiro, né, essa alma gêmea, elas se encontram nessa vida. Mas não é porque Uhum. elas se encontram nessa vida que elas têm que ficar junto, né? Depende da missão, é. Se já cumpriram, né? Exatamente. Exatamente. Eles tiveram o encontro deles nessa vida, foi muito Uhum. bonito, mas o relacionamento não deu certo, assim, para viver como namorados. Mas eles Uhum. continuaram amigos. Que Você legal. acredita? E eles Uhum. ainda são amigos. Eles se Uhum. falam ainda. Então, olha que história linda. Eu falei, o amor verdadeiro, essa coisa de alma gêmea, vai muito além, né? Vai. E não é porque é a sua alma gêmea que tem que ficar com você nessa vida. Às É, vezes ele tem outra missão, você tem a sua, não é é. Estão verdade? em estágios diferentes, então não significa que a alma gêmea tem que ficar junto e vamos ser infelizes, né? E o pessoal ainda acha Exatamente. que a alma gêmea é o príncipe da Cinderela, né? Ou a Não, Cinderela. não é. Verdade. E não é assim que acontece, né? E você vê que eles estiveram juntos em várias vidas, né? Muitas vidas. Então é uma coisa assim muito bonita, muito forte. E até Sim. hoje, na vida de hoje, ela não é muito apegada ao pai, sabe? E o pai Uhum. sempre foi meio resistente a todo o relacionamento dela. Eu acho Uhum. interessante até, ela deveria trabalhar esse lado do pai, né? É, Que numa outra parece, oportunidade, ela vai lá não é atrás, verdade? antes do pai ser pai, quem sabe, né? Tem alguma história também ali para você resolver. Porque porque pode ter alguma história ali, porque é muito, muito, muito forte essa coisa do pai. Todas as vidas, caramba. Não deu uma folga, né? Mas isso, né, é o seguinte, essa história da menina se apaixonar pelo rapaz e ficar junto e feliz para sempre, não foi assim na nossa história. E nenhuma civilização. E muitos países até hoje são os pais que escolhem o pretendente da filha e vice-versa. Então, tinha uma época, e até, olha, bem pouco tempo atrás, que tudo dependia do dote. O dote da moça, o dote do moço, enfim, né? O pessoal aqui acha que isso foi muito antigamente. Não, ainda tem países aqui, nesse momento, em plena era de Aquário, ainda tem países em que os pais escolhem com quem a filha vai casar. E a família escolhe com quem o rapaz vai casar. Faz parte de uma tradição, né? Verdade, verdade. Ainda tem isso hoje ainda. Eles têm razão. Eu tive uma outra experiência também com uma outra cliente, Gláucia, que também foi Uhum, muito interessante, sabe? uhum, Nós fizemos a regressão e nós estávamos buscando um outro tema. Só que é aquela uhum. coisa, né? O nosso inconsciente, o nosso mestre, o nosso anjo da guarda, ele te leva aonde ele acha que você tem um problema para resolver, né? Aonde Sim, você precisa de cura, né? sim. E ela acabou sendo surpreendida, mas acabou fazendo todo sentido essa regressão que ela teve.
Ah, e outra coisa, aconteceu uma coisa fantástica na regressão dela. Nós, quando fazemos a regressão numa pessoa, podemos receber dos mestres, um recado, uma mensagem. E na regressão dela, eu recebi uma mensagem. E eu Ah, achei que assim legal. fantástico. É. Sim. E aí, na regressão dela, começou já com ela caindo ao mar. Uhum. E aí eu falei, você saiu do mar, tá vendo alguém e tal? E ela não via ninguém, e não falava com ninguém, estava ali no mar, e ela continuava ali. Aí eu comecei a falar, ué, que estranho, né? Já começou estranho, né? Mas ela conseguia descrever a roupa que ela estava, um vestido tubinho muito bonito, ela estava muito Uhum. elegante, uma moça muito bonita. E aí eu falei, mas não aparece ninguém, ninguém fala com você? Não, não, tô aqui, tô aqui. Eu falei, ué, mas o que que tá acontecendo que essa menina não vai pra frente, né? Não, não segue essa, né? E Sim. aí eu deduzi, falei, eu acho que ela tá morta. Eu acho que Uhum. que existe isso, né? Muitas pessoas, ao falecer, acabam ficando ainda no local, né? É o trauma. Aham. É um Sim. trauma grande. Muitos acabam voltando para o lugar que trabalhou, outros voltam para casa para ver os filhos, ou outros simplesmente não aceitam, falam, não, vou ficar aqui porque eu não me conformo, não fiz nada, eu quero saber o que está Uhum. acontecendo. E foi mais ou menos o caso dessa moça. Ela continuou ali, na água, junto ao corpo, né? E ela não entendia o que estava acontecendo. E aí eu pedi para ela voltar um pouco no tempo, o que que aconteceu. E foi Certo. armada uma emboscada para ela. Foi armada Uhum. uma emboscada para ela num navio e ela atiraram nela pelas costas e jogaram ela no mar. E ela não entendia por quê, o que estava acontecendo, né? E aí ela descobriu pelo voltando no tempo antes dela levar o tiro, ela via muitos homens tal e os homens sabiam que teriam que matá-la. Eles não estavam a favor, mas eles sabiam que eles tinham que matá-la. Eles receberam ordem para matar. E veio de uma mulher a ordem de matar, para matar ela. Uhum. Aí na hora eu deduzi, falei, você teve algum relacionamento com alguém comprometido? Você fez alguma Uhum. coisa? E ela não vi ninguém, não fiz ninguém. Ela era uma pessoa assim pura, assim, sabe? Ela Sei. não tinha razão de estar acontecendo aquilo com ela. E aí, olha que coisa linda. Passado o tempo que ela ficou ali no mar, ela sabia Aham. que tinha sido morta porque uma mulher mandou matá-la. Uhum. Aparentemente era por ciúme, porque o marido tinha despertado interesse nessa moça, mas ela falou que não tem porquê, ela nunca viu esse homem na vida. Ela não Uhum. entendia. Como assim? Eu nunca vi esse homem, como é que ele me viu, né? E Uhum. a mulher tinha mandado matar ela. E aí, quando ela finalmente se desprende do corpo e acompanha a luz, né? Demora um tempo até ela acompanhar essa luz, tá? Uhum. Quando ela acompanha e ela chega no Intervidas, ela me descreve um lugar como se fosse uma grande escola onde tinha muita gente, todas essas pessoas vestiam branco, Uhum. e lá no centro dessa grande sala tinha um senhor de uns 75 anos, barbudo, assim, grisalho, e esse senhor fazia uma palestra. E ele falava, ensinando as coisas para as pessoas. E ela fala para mim, eu não sei o que ele está falando, mas eu acho que é de vidas passadas. E ela ficou ali no meio daquele pessoal assistindo essa palestra. Só que Uhum. aí se aproximou dela uma mulher muito bonita, radiante, assim, linda, e chamou ela assim num canto. Chamou ela no canto. E aí ela foi. Ela foi, essa mulher virou para ela e falou assim: Você está preparada? Você está preparada para saber, para descobrir o que aconteceu? E ela fala: Tô preparada. Essa mulher leva ela para um outro lugar e ela descreve como se fosse um cinema, uma tela de cinema assim. Uhum. E aí essa mulher passa esse filme para ela assistir. E novamente a mulher pergunta:
você está preparada? E ela fala que está. E aí começa a rodar esse filme. E nesse filme mostra o quê? A mulher que mandou matá-la tinha sido filha dela numa vida passada, Uhum. onde ela era muito jovem, ela teve esse bebê muito jovem, e a família era muito rica, mandou Uhum. dar essa criança, sumir com essa Embora. criança de lá. É. E aí ela levou aquele susto, ela conseguiu entender o porquê que ela foi morta, mas ainda assim ela não entendia, porque ela falou, mas não foi vontade minha, eu passei minha vida inteira procurando por essa filha, né? Uhum. Eu passei a vida inteira procurando por a minha filha, né? Por que que ela fez isso comigo? E aí eu achei muito interessante. O filme passava, essa filha dela mandou matá-la, porque numa outra vida ela tinha sido abandonada por ela. E a filha não aceitava. E eu não sei como fez, né? Que nessa outra vida ela sabia que ela tinha sido a mãe dela, enfim, e por isso mandou matá-la. E aí, ali ainda no Intervidas, ela começou a compreender mais e ela caminhando por esse lugar, ela encontrou uma menininha de 5 anos, que era a filhinha que ela tanto procurava. E aí, Procurar. nesse momento, e aí, nesse momento, eu falei para ela, falei, então eu quero que você se ajoelhe na frente dessa criança, peça Uhum. perdão a ela, explica para ela que você não teve culpa, né? Porque a Uhum. criança foi arrancada dos braços dela, né? Sim. Ela era uma família muito rica e os pais não aceitavam de jeito nenhum. Certo. E ela pediu perdão para essa criança e saiu de mãozinha dada com essa criança, né? Ela falava, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que ir. E aí ela saiu caminhando com essa criança. Aí ela pegou no meio da regressão. Olha que lindo. Ela pegou e falou assim: eu preciso falar uma coisa. Eu preciso falar uma coisa que eu tô vendo. Aí eu falei: o quê? Ela falou: eu tô vendo muitas borboletas lilás. Na hora. Eu falei: o quê? Saint-Germain? Eu falei: Aham. não, o recado é pra mim, né? Pra mim. Ai, meu Deus. Aí já me arrepiei o corpo inteiro. Ela falou assim, mas agora eu tenho que ir. E ela seguiu assim no horizonte, aquela luz, de mãozinha dada com a filhinha dela. E aí, após a regressão, a gente começou a conversar tal. E aí ela comentou comigo que nessa vida, ela tem uma filha, né? E a filha dela tá manifestando um pouco de inveja, um pouco de problemas em relação a ela. Ela já estava sentindo isso. Eu falei, pois então, a regressão veio curar o que você precisa de cura. O seu É, mestre interior, o seu anjo da guarda, levou você para essa regressão por conta disso. É aí que a gente precisa trabalhar a cura. E foi onde a gente começou a trabalhar essa cura. E que ela já lindo. disse que o relacionamento com a filha já melhorou bastante. Ah, imagino, né? Porque se reencontraram lá e É, ela foi assassinada de uma forma kármica porque a filha tinha sido abandonada no outro tanto ver. Em uma sessão foram curadas, além dessa vida, mais praticamente duas outras vidas, né? É é verdade. maravilhoso, sabe? Eu, É eu, maravilhoso. eu vejo que dentro de cada pessoa tem um universo, né? E ninguém é melhor do que ninguém, porque tu não sabe a história do outro, né? A vivência do outro, a busca, o sofrimento do outro, né? E a É TVP verdade. é uma caixinha surpresa, né, Luciana? Tu nunca sabe o que vai acontecer, né? É verdade. Nunca sabe. Mas o que é mais mágico é que o nosso mestre interior, o nosso anjo da guarda, aquele que libera as informações, né? Porque toda a nossa vida está aqui com a gente. Da nossa vida passada, só nós mesmos podemos dizer. Tem muita gente que fala, ah, fulana falou para mim que eu fui isso, fulana falou que eu fui aquilo. Não, mas tá errado. Porque a sua vida passada está Exatamente. aí dentro de você. Só você pode Exatamente. falar o que você foi. Só você. Concordo com Então, você, concordo. Né? Eu acho então que o que só a pessoa nós pode saber o que ela foi. Né? Existem muitos Exato. estudos por aí e tal, que você olha e diz, ah, você foi isso, você foi aquilo. Não é assim. Né? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Só com E uma a TVP TVP, desse, ela. uma regressão, que você sabe. Isso. Aí ela faz essa busca. Porque a TVP é o quê? É um exercício de memória, né? Então ele vai exercitar a sua mente para quê? Para buscar as informações, porque toda informação está aqui, não é verdade?
esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele, eu não acredito nisso, não sei o que e tal. Eu falei, tá, mas como assim? As memórias estão aí com você. Ah, mas aí eu vou pensar, eu vou estar pensando, não é uma memória que vai vir, é eu que estou imaginando. Eu falei, não é assim. Você fica consciente o tempo todo. Mas se Mas não é você surpreende que está com o que imaginando. esse é o As barato. imagens ela vem, né? Vem. Uhum. As As imagens imagens, as vêm. sensações, né? Os sons, às vezes os Exatamente. cheiros, você nem imagina, né? Eu me lembro da primeira regressão que eu fiz, que eu achei que eu ia para um lugar e eu parei no meio do oeste americano, embaixo de uma carroça, os índios a cavalo em volta, e eu era daquelas imigrantes, eu era uma criança imigrante, e os índios querendo pegar os colonos com uma roda de carroça, né, em roda, em círculo, e eu embaixo, escondida, dentro dos cavalos passando, e aquele tiroteio, aquela bagunça toda. Nunca imaginei que eu vivi lá. Foi uma Meu grande Deus! surpresa, né? Então, foi Olha uma que história muito fantástico. profunda que foi passada lá. Outra coisa também que acontece em TVP, muitas vezes quando se leva uma pessoa para regressão, algumas vezes são até contatos com extraterrestres ou então até abduções. Porque a abdução não é um fenômeno moderno. Então, eu já levei pessoas e eu já passei por abdução em uma regressão de vida passada, onde eu descrevia que eu estava dentro de um lugar diferente, tinham pessoas diferentes. Então, tem tantos mistérios dentro, né, de cada alma, em cima de tanto que já foi passado, e eu fico fascinada com a terapia de regressão mesmo, que traz a luz, É né? verdade. Na verdade. Muita luz, muita luz. Eu tive também uma experiência assim, extraterrestre, eu acredito, porque ele era um ser muito diferente. Só que eu tive como catarse. Eu tive, após a regressão, eu tive um sonho com Uhum, esse ser. E eu chegava, eu entrava nesse castelo, né? Eu estava sozinha, tinha muitos corredores, para tudo quanto é lado tinha corredores, mas não tinha janela. Eu entrava nesses corredores, mas não tinha janela, não tinha porta. Até que eu me vi numa sala, sem porta, sem janela, acuada, né? Que eu falei, agora danou-se, agora eu tô aqui, que agora? Aí nisso veio um ser assim enorme, enorme. uhum. Sabe o que me lembrou esse ser? Ele parecia ser todo de pedra, como se fosse aqueles da Ilha de Páscoa. Sim, Ele me aham, lembra, mas ele tinha braços e pernas. Aí veio vindo aquele ser enorme, e eu pequenininha assim, sabe? Apavorada. Falei, pronto, ele vai me matar aqui, né? Vai me matar. Que nada. Aí nisso ele se aproximou de mim, eu tava com medo porque eu tava presa nesse lugar. uhum, Ele se aproximou de mim, aí tinha uma parede assim, e ele começou a atravessar a parede. Então ele ficou metade do corpo para lá e a metade ali comigo. Aí nisso ele viu que eu estava desesperada, nós conversamos mentalmente e eu falei com ele que eu estava desesperada, eu precisava sair dali, eu estava desesperada. Aí ele voltou e ele esticou a mão assim para mim. Só que a mão dele era imensa, né? Com as minhas aham, duas mãos, eu consegui pegar uhum, nesse dedinho dele. E eu aham, segurei nesse dedo dele. E aí eu segurei nesse dedo dele e aí nós já estávamos num lugar com muito verde, muito bonito. E eu acordei com uma sensação assim maravilhosa, porque na hora que eu segurei no dedo dele assim, eu uhum, senti uma paz, eu senti uma felicidade e eu consegui olhar para ele e via que ele sorria para mim. uhum. Ele me deu um sorriso. E aí aquilo me confortou, me deu uma paz, uma alegria. Eu já não estava mais num sonho de terror por medo, né? Eu estava bem confortável ali com aquela situação. E acordei muito bem, tentando interpretar essa mensagem, né? Sim, Existem muitas vidas e não é todas as vidas que nós estivemos aqui no planeta Terra, né? Seria sim. muita, como é que se diz, petulância da nossa parte. Falar, não, eu fui rainha, eu fui princesa, eu fui... Não, gente, os lemurianos são extraterrestres. Qualquer um que não seja dessa terceira dimensão do planeta Terra, eles são extraterrestres, né? Eles são de outro planeta, né? A origem E dos Atlantes realmente, também é extraterrestre, né? Então, a origem da humanidade é exatamente. extraterrestre. A gente tem um pezinho fora lá nas estrelas, outro aqui, né? Olha Mas o legal Egito, você quanta ter coisa. falado isso, né?
Porque tem muita gente que se identifica, que sonha e acha que é besteira, que é fantasia da cabeça, mas isso pode Não é. ocorrer sim, né? E os ETzinhos, os extraterrestres, não são só aqueles com o olhinho esbugalhado, verdinho, lisinho, que nem que apareceu em Varginha. Aquele lá é um modelo. Tem vários modelos, né? Tem Sim, vários tipos, né? vários E tipos. todos eles são seres de luz como nós, né? Eu acredito feito da mesma partícula de luz que nós mesmos, só estão em lugares diferentes, né? Né, dimensões Planos diferentes também, diferentes, dimensões estados diferentes. evolutivos diferentes, que tem os bons, tem os que não são tão bons, como as pessoas Exatamente, aqui, né, os homens, né, tem os exatamente. bons e os não As- bons, né? Exatamente, como esse que está fugido aí no mato, né? Você acha? Não me fale. Iguais a eles tem em todos os planetas, em todas as dimensões, né? Que existem, né? E a gente Lucinéia, tem que saber. quem quiser fazer uma TVP com você, como é que faz? Como é que entra em contato contigo? Você atende online? Como é que é? Isso, eu atendo online porque é fantástico online, o resultado é o mesmo, é muito eficaz e confortável para quem faz também, né? Aham. E pode entrar em contato pelo Instagram, que é Lucy com Y, Tarot, que eu coloquei um Tzinho no final, 2020. Ou Uhum. pelo telefone 11 982590361. E aí nós Então, podemos fazer uma regressão e curar qual é o problema que nós temos, né? Todos nós temos algum probleminha, né? E lembrando que a TVP, ela não é curiosidade. Ah, eu vou fazer porque eu quero saber o que eu fui na vida passada. Não. A TVP é uma ferramenta de cura. Então, você precisa ter com algum probleminha, alguma coisa está te incomodando, para a gente poder trabalhar aquilo. Não por curiosidade. Curiosidade, não. Aí não é legal, né? O objetivo da TVP é eu cura. parto do seguinte princípio, Lucinar. Eu acho que quem tem curiosidade já é porque tem algo ali querendo, entendeu? Aí você diz, não, Sim, não quero fazer por curiosidade, mas no fundo tem um monte de coisa para trabalhar também, né? sim, E sim. eu Nesse sentido, sim, é recomendo, verdade. eu recomendo, aí 20 anos eu sou formada em TVP, tenho esse curso de formação, olha aí que pessoa fantástica. Olha só tudo que ela está fazendo e acontecendo, a nossa querida Lucinéia, né? É Trabalhando com a verdade. TVP. E acho que quem puder fazer uma sessão de vidas passadas Sim. deve fazer. É, Porque o porque na verdade esclarecimento que você tem, né? todo mundo tem alguma coisinha para curar, né? Mas eu digo assim, não é por curiosidade para aquela pessoa assim, ah, eu acho que na vida passada foi uma rainha egípcia. Não Aham. adianta você fazer a TVP que você não vai voltar lá no Egito para ver se foi uma rainha ou não. Não é bem assim que funciona, né? Você Agora, vai curar aonde você está realmente. precisando, né? Exatamente. Aí, nesse sentido, eu falo, não adianta vir querer fazer a regressão achando que foi a rainha do Egito, que não vai dar certo, né? A É, regressão, ela vai aonde você precisa de cura, onde você precisa de libertação, né? Aí, verdade. nesse sentido, eu acredito que não adianta querer fazer regressão. Ah, porque eu acho que eu fui um rei muito poderoso na outra vida, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Aí não adianta se iludir que você vai voltar lá no Egito, vai ver que você foi rei, que aí não é assim, né? Você vai aonde o seu anjo da guarda permitir, o seu mestre permitir, e na lembrança que você precisa No momento. trabalhar, É. no momento trabalhar, né? Aquilo que está mais aflorado no momento, que está te bloqueando, de certa forma, no momento, é o que precisa trabalhar. Daí faz a regressão, a pessoa vai para lá, né? E é sempre uma surpresa muito, muito bacana. Você Muito vai bacana, é descobrir verdade, que já fez muita coisa, né? Em todas essas é vidas. verdade. Aí Então, acaba tá bom, descobrindo uma outra querida. coisa. Olha, foi um grande prazer conversar com você, adorei, adorei Ai, mesmo. A gente ainda vai conversar mais vezes outros ai, dias, tomara. bom, tá? E tá Preciso dado contar as aqui o histórias recado. do tarô. Ah, sim, no Tarólogas Poderosas também vamos É conversar, verdade. né? É, Tá? Então, gente, quem quiser um tarozinho aqui, iluminado com a nossa Lucinéia, ou fazer uma sessão de regressão, entre em contato com ela. Lucy com Y, exato. Lucy Tarot 2020, Isso, aqui no Instagram, isso né? mesmo. Tem também, tá colocado aí
o WhatsApp dela no próprio... Você tem o teu WhatsApp na tua página aí do Instagram, né? Tu tem? Tenho sim. É só clicar ali e já está no WhatsApp com ela, marque seu horário, porque vale a pena esse autoconhecimento. Muito obrigada a todos, obrigada, Lucinéia, muito obrigada. Salve, Luz, gratidão. Salve, Luz, foi um grande prazer, viu? Tchau. Foi meu, tchau. Viu? Beijo. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. 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 Eu só preciso descobrir aqui como desligar. Não tem problema. Eu começo a falar, não paro mais, né, Glaucia? Ah, meu Deus. Tá cheio de comentário bacana aqui, né? Olha, que legal. Olha só. Então, não está aparecendo aqui. Vou concluir, então. Bom. Então, eu vou fechar. E como... Peraí, Lucinéia. Eu vou falei fechar demais, aqui. hein? Espero que Estraguei. fique gravado, né? Tá bom. Aqui não. Eu vou fechar. Tá bom, querida? Tá bom. Beijo. Beijo.